Oi, hoje eu vou gravar um vídeo, fazer a comparação de 3 aquarelas, que 2 são profissionais e uma estudante, e eu vou fazer a comparação da expansão, da dispersão dessas aquarelas. E vou deixar para que quem assistir dê o julgamento de qual aquarela é melhor, vamos dizer assim, no quesito expansão. Então, são 3 tonalidades muito próximas. Não utilizam o mesmo pigmento, mas são tons de vermelho. E estou escolhendo tons de vermelho para que a comparação seja mais justa, na verdade. Então, a Daniel Smith é o PV19 e a cor é Quinacridone Rosé. A outra é a cor Quinacridone Magenta e é o PR122. Essas 2 são profissionais. A Aquafine, eu só vou testar. Eu sei que a cor é essa, é o Alizarin Crimson. Por algum motivo, se alguém souber, me fala por que as aquarelas Aquafine atraem formiga. Não sei se elas têm mel na composição. Eu li que tinha goma arábica, mas pelo fato dela ser uma aquarela muito luminosa, muito brilhosa, assim, o aspecto final, fica parecendo que ela tem mel. E até porque ela é um pouco gosmentinha, quando você aplica ela, assim. Quem já usou vai saber. E eu vou testar o Alizarin Crimson e não tenho mais um encarte aqui comigo, mas é a Aquafine Daler, eu não sei pronunciar, eu chamo de Daler-Rowney. Vou testar nessa tirinha de papel, é um papel 100% algodão da Paul Rubens, que eu comprei na Temu. Então tá aqui, Paul Rubens Cold Press. Se traduzir isso daqui, porque eu já pedi ajuda pro Google Tradutor, pro Google Lens, e ele mostrou que é realmente 100% algodão, pelo menos pela tradução das escritas. Então eu já coloquei aqui no godê, a Daniel Smith tá aqui, a cor tá aqui, e eu tô falando o nome. A Daniel Smith, ela não tem nome, a gente conhece a aquarela, a gente conhece ela por Daniel Smith. A cor quem fabrica é a Golden, né? Mas o nome da linha é Cor. E a Aquafine, a linha é Aquafine e o fabricante é Daler-Rowney. Então eu vou fazer, como vai funcionar? Eu vou fazer um quadradinho aqui de água. E aí no começo do quadrado eu coloco a tinta, né? Vou colocar o pincel bastante encharcado. E a gente vê como que vai se dispersar. Eu vou utilizar até um pincel maior, porque o pincel maior ele acumula mais tinta, né? Então, esse papel é 100% algodão, ele vai absorver bem a água. É que o pincel ficou bem encharcado, na verdade. Mas é isso que a gente quer, porque quanto mais encharcado, melhor. Aí eu venho aqui com a tinta. Tem que estar bem concentrado, né? E coloco a Daniel Smith. E é isso que eu encontro. É essa dispersão. Para esse pigmento, né? Eu confesso que quando eu comprei Daniel Smith, eu esperava muito mais dispersão. Mas eu comprei ele numa loja muito confiável. Eu comprei esse set de aquarelas, eu comprei aquele Essential Primary, se eu não me engano, numa loja aqui do Brasil, confiabilíssima. Então não tem nem como eu acreditar que essa tinta é uma imitação, ela é falsa, uma cópia. Mas quando as pessoas falam de Daniel Smith, para mim, é sinônimo de uma baita dispersão. Não dá para negar que a tinta é bastante luminosa, ela permanece no papel com bastante intensidade, mesmo após secagem. Ela tem um acabamento ótimo, já fiz trabalho muito bonito com a Daniel Smith, mas é isso, a dispersão dela é essa. Vou tentar mais um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer é... eu vou enxugar um pouco mais a mancha d'água aqui. Eu não acho que eu esteja usando o lado errado do papel, o verso do papel, porque esse papel da Paul Rubens, ele não vem colado, com os lados colados, ele vem com a folha solta. Então fica difícil saber
qual que é a direção correta do papel. Mas isso não tem muita influência, porque o papel é para aquarela. E nos outros papéis que eu utilizo o verso à frente, a expansão fica... que eu vou dizer, não afeta muito a expansão. A expansão é característica da aquarela, né? Vou colocar aqui agora, ó. Não sei, não consigo fazer a Daniel Smith expandir mais que isso. Pode ser a cor, mas confesso que é isso. Claro, ó, se você observar, da primeira vez que eu fiz, eu joguei a tinta aqui em cima e ela foi espalhando, né? Ela foi expandindo, mas muito lentamente. Olha aqui, agora começou a ficar bonito, mas essa expansão tão lenta não é o que eu gostaria. Não é a maneira como eu acho que a aquarela tem que se comportar no quesito expansão. Eu vou até trocar de pincel e eu coloquei mais tinta aqui no godê. Tive que riscar o nome Cor aqui, porque eu vou continuar testando a Daniel Smith para expansão. Então, agora menos água no pincel. Tô espalhando aqui, ó. Pincel largo para ele ajudar a espalhar melhor a água. Ficou meio rosadinho, não sei se vai dar para perceber. Mas é porque a tinta é bem pigmentada mesmo. Bom, eu vou pegar um pincel menor, que eu não molhei ainda. Vou dar uma molhadinha só no biquinho aqui. Vou pegar a Daniel Smith aqui, ó, bastante tinta, bastante concentrada. Pra não dizer que era por causa da diluição da tinta. Eu vou aplicar aqui. E olha isso. Ela não teve uma expansão explosiva. E o papel está, sim, bastante molhado. Vou tentar mostrar aqui. Não sei se vai dar pra ver. Ó, viu? O papel tá bem molhado. Não é problema de falta de água no papel. Bom, essa foi a expansão que eu consegui com a Daniel Smith. Eu vou testar agora a Cor e Aquafine. Antes de testar a Aquafine, eu gostaria de mostrar aqui que o papel... Minto, a tinta ela foi assumindo, né, o papel. Ela foi caminhando por meio da água aqui, infiltrando no papel. Aqui tá começando a tomar, né, um pouquinho a parte de dentro do quadradinho. E aqui também. Não dá pra falar que ela não expande. Essa aquarela expande, mas ela expande muito lentamente. Que é o efeito que eu não gosto. Mas em termos de qualidade, assim, de construção de camada, a Daniel Smith se comporta muito bem, assim. Só a expansão mesmo que eu achei ela estranha, diferente, vai. Agora sim, eu vou testar a Cor, só que eu vou chamar a atenção para uma coisa. Olha a Aquafine, não sei se vocês estão vendo. Tá vendo as formiguinhas? Essa aquarela chama muito essas formigas e eu não sei porquê. Não consigo entender o que tem nessa aquarela que atrai formiga. Eu acho curioso, na verdade, né? Eu sei que ele é feito de goma arábica, eu nem sabia que formiga gostava de goma arábica, né? Mas essa goma arábica, ou esse elemento que eles utilizam, pode ser até mel, eu não sei, nunca ouvi falar, mas ele é tão acentuado que o cheiro puxa a formiga, eu acho isso engraçado. Agora eu vou fazer o mesmo quadrado, né, a mesma coisa para a Cor. Eu gosto de deixar bem encharcado, na verdade, porque aí dá... Desculpa, bati no tripé aqui. Que aí dá bastante margem para a aquarela percorrer, né? Aqui é o quinacridone magenta da Cor, né? Pegar bastante, deixar bem concentrado. E vou... Olha a diferença, olha que lindo! Olha essa explosão. Não tem como comparar, gente.
A cor é muito, muito bacana no quesito expansão e algumas pessoas dizem que ela é até incontrolável. Eu já pintei com uma cor e eu não senti nenhuma falta de controle. É que se você quiser menos expansão, você tem que colocar, na verdade, menos tinta no pincel. Aí, como eu já usei a tinta, eu vou colocar aqui agora. Olha, olha que lindo. Olha, gente, eu adoro esse efeito. Para pintar flor é magnífico. Muito, muito bacana. E sempre que eu vejo alguém falar de aquarela, e eu já assisti muitos vídeos, sempre tem uma disputa entre Cor, Daniel Smith e a Schmincke Academy. Mas para mim a Cor ganha de todos. Algumas pessoas não gostam do Aquazol, de alguma coisa que, não sei, acho que é a textura final, mas eu acho que a Cor, ela dá uma textura final muito lisa. Você toca no papel, para mim a sensação é de que não tem muita aquarela. Quando eu uso o Daniel Smith, eu toco no papel e eu sinto uma textura mesmo, assim, diferente da superfície natural do papel. Aí agora eu fiz uma manchinha aqui, vou colocar e deixar ela expandir. Agora eu vou testar a Aquafine e gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa aquarela. As duas que eu testei, profissional, a Aquafine, ela é estudante. Então, já usei a Aquafine, gostei. Não acho que ela tem um desempenho em nível de construção de camada igual às outras. Eu acho que ela deixa um pouquinho a desejar. Ela também deixa rugosidade não, textura no papel. Depois de pintado, depois que ela seca. Você passa a mão, você sente uma areinha assim, da própria, inerente à aquarela. Não sei quais materiais são utilizados para fazer. Mas em termos de expansão, essa aquarela não deixa nada a desejar para os profissionais. Deixa eu colocar mais água aqui, porque eu fiquei falando e acabei removendo. Então, ela tá aqui. Vou encharcar. Ops. Vou encharcar bastante, né? Porque eu quero o pincel bem, bem encharcado de tinta. E olha isso. Ops. Olha isso. E essa aquarela, ela é estudante. Eu até arrisco dizer que ela teve uma expansão mais bonita que a da Cor. Muito mais bacana. Vou repetir a expansão fazendo igual aqui a da Cor. Uma bolinha, bem aguadinha. Encharco o pincel, né, claro. E olha que lindo. Não, não dá pra comparar. É uma aquarela estudante, hein? E a expansão, assim, foi melhor até que a da Cor. De verdade. Eu vou repetir o teste com a Cor. Claro, ela não vai assumir muito, né? Muito no início, mas aos poucos ela vai se espalhando. Acho que todas. Aí eu vou lhe falar. Não sou uma especialista em aquarela, assim, mas quero só observar. Daniel Smith, expansão tímida no começo e eu chamo de expansão retardada, né? Não dá pra falar que ela não expandiu, ela expande, ela assume o papel. Só que não com aquela explosão, ela não surpreende no começo, mas expandiu. Não sei se é isso, né, que é considerado expansão na aquarela. Cor, expansão explosiva, meio que indomável até, né? Assumiu bastante aqui. Só que alterou um pouquinho a cor, né? No final, a cor que eu depositei não parece a cor que tá depois de seca. E aqui eu esperava que ela fosse ter um comportamento estilo Daniel Smith mesmo. Eu coloco no centro e ela,
ocupa toda a mancha d'água que eu coloquei. E a Aquafine, uma expansão bem explosiva, impressionante até no começo. Assume o papel, só que com bastante degradê. Inclusive, o quinacridone magenta se apresentou granulado e não é uma característica dela, e eu vou mostrar. Olha isso, não está escrito aqui granulação, não está escrito o Gzinho da granulação. Ó, você tem o staining, que é excelente. Você tem o quadradinho vazio, que é transparente. E você tem a bolinha... Minto, falei mentira. O 1 é o Lightning Fast, que é uma excelente resistência à luz. E a bolinha cheia é um staining, muito alto também. Mas cadê o G? Não tem. Agora, quando você olha aqui, tem um pouquinho de granulação. E eu não sei por que isso acontece. Não só para essa cor, várias outras cores. A própria Daniel Smith, na cor French Ultramarine, ela é granulada. Agora eu acho que o negócio é esperar secar, mas antes eu tenho que fazer mais um teste, né? Que eu falei que ia fazer. De novo, bastante, vou deixar bastante água encharcadão aqui. Ó. Formou até uma gotinha aqui embaixo, que eu não gosto. Eu não acho que quando a gente passa água no papel da aquarela, não tem que acumular água, não. Tem que deixar uma superfície mais regular, só para a aquarela ter por onde caminhar. Mas não é para acumular água, não, no papel. Pode ser porque ela tá mais diluída aqui. É uma diferença, né, da aquarela em tubo para aquarela em pastilha. A aquarela em pastilha, você pega aqui da pastilha, é muito mais concentrada, né? Olha que lindo. Pronto, agora eu coloquei mais, né? Digo assim, eu tinha mais quantidade de tinta no pincel em relação à mancha d'água, então ocupou bastante espaço. De novo, a Aquafine ela para, né? No menor sinal de secagem da água, ela para de expandir. A Daniel Smith não, ela continua expandindo. A Cora acho que também um pouquinho mais. Ó, não está seco, mas está úmido, mas ela parou. E a Daniel Smith tá úmido, tudo bem, parou agora, mas você viu que mesmo enquanto a água estava secando, ela continuou expandindo. Como eu sou brasileira, não desisto nunca. Mais água, ó, bastante água aqui. Eu fiz até de novo aquela gotinha, aquela camada, película de água em cima do papel. Bastante concentrado aqui. E, ó, olha isso. Bonito demais. Vou brincar um pouco mais com a Aquafine aqui. Parece que agora não tá úmido o suficiente, né? Aí, não está molhado o suficiente esse papel. Não estava, né? Vai observando como ela faz. Olha que bonito. E mais um pouquinho, vamos testar Daniel Smith mais uma vez.
Olha, sabe a expansão que ela lembra? Da Night Whites. Night Whites também é uma aquarela assim que eu pinto com ela e ela não expande bacana. Aí depois de um tempão, quando você vê, a mancha d'água tá toda tomada com a tinta. Seca, claro, né? E a tinta ocupou o espaço. E era isso que eu queria mostrar. Eu vou deixar secar mais um pouquinho, aí eu volto mostrando. Então, mas antes de terminar, ó, agora sim, ficou bem bonito, né? Ela expandiu mesmo. Mas quando eu tô pintando, eu gosto de ver o movimento da tinta na água. E isso é o motivo pelo qual eu pinto aquarela. É a minha terapia, né? E se eu não vejo isso acontecer, aí parece que alguma coisa tá faltando. Aqui, olha que bonitinho. Coloquei bastante tinta aqui, né? Pinguei uma gotinha. Uma gotinha não. Pinguei o pincel aqui mesmo, encharcado de tinta. E ela, se espalhou. Então, esse Quinacridone Rosé é uma cor linda. É realmente um rosé, assim, né? Esse é da Daniel Smith. O Quinacridone Magenta, eu acho ele muito pujante. Apesar dele ser uma cor considerada primária, assim, eu acho ele mais para tonalidade de roxo. Ele é bem frio, na verdade, né? E esse daqui, não sei dizer se ele é quente ou frio. Ele é mais frio também, porque ele não é uma outra cor, que se eu não me engano é Scarlet Pirrol. Esse aqui é mais bonito que esse tá mais próximo do vermelho. E o Alizarin Crimson é uma cor linda também, eu acho que se aproxima mais desse. Mas eu achei que essa cor perdeu um pouco de luminosidade, assim. Olha a vivacidade que ela tá aqui, como ela tá mais viva, mais intensa aqui. E aqui ela tá mais opaquinha, assim, apesar de ser uma cor transparente. Então, agora parar de falar, deixar secar e depois eu mostro. E agora eu deixo a imagem final, mais aproximada. Apesar de eu ter feito a reclamação, eu acho esse acabamento melhor, mais aveludado. Eu não sou fã de granulação, eu não gosto da granulação na aquarela, eu acho que não dá um acabamento bacana. E a Aquafine também fica, eu não chamo de aveludado, eu chamo de degradê. Pra mim, isso é o aspecto aveludado, uma transição bem suave, tá vendo? Do mais intenso pro mais claro. E aqui é bem marcado, na verdade, né? Não bem marcado, mas mais marcado aqui. Aqui, pronto, clareou mais. Aquelas luzes às vezes atrapalham. Eu gravei esse vídeo porque eu acho bacana fazer em comparação entre os tipos de aquarela, nas mesmas tonalidades, na verdade. Porque eu imagino que para fazer um pigmento chamado de vermelho, né, que é PV, eles usam matérias-primas, geralmente de uma matriz, de uma origem muito similar. Eu acho que a dispersão das cores está muito atrelado ao material que foi utilizado, digo, o pigmento, né, na verdade, que foi utilizado para fazer essa cor. E acho difícil que tonalidades de vermelho venham de origens muito distintas. Eu não sei, na verdade, não colhei de onde vêm os pigmentos das cores. Mas eu imagino que os tons terrosos devam vir de materiais argilosos, de solos. Então, basicamente, todos os pigmentos, meio que terra de Sena, alguns outros marrons, eles devem ter uma origem, a matéria, né, a matriz deve ser muito parecida. Então, o vermelho eu acredito que seja igual também. E os azuis a mesma coisa. Então, acho que por isso que é importante, quando testar a expansão, testar de mesma tonalidade. Não é a mesma cor, né? Mas, basicamente, todos são pigmentos vermelhos. Eu decidi gravar esse vídeo aproximando mais, sabe? Resultado final da Daniel Smith.
como ela ficou. Depois de seca, né? Eu sei que o papel de algodão, ele demora um pouquinho de secar, já visto que ele ficou estufado. E eu sei que ele tá seco quando ele retorna, né? Quando ele não faz mais essa ondinha. Mas ele ainda tá um pouquinho úmido, eu sinto. Bonita a expansão. Não explosiva, mas excelente. Uma cor bonita também. Podemos falar que ela é luminosa, né? Onde havia pouca água, pouca expansão, obviamente. A cor. Só tô gravando aqui para ficar um pouco mais de perto, para vocês verem. E a Aquafine aqui, né? Também secou bacaninha, um degradê bem bonito, na verdade. Porém, quando eu toco, eu sinto aquela mudança de textura do papel. A Aquafine é isso. Não é uma areia, eu falo areia, mas você não vai tocar, não vai sentir nada arenoso. Mas você vai sentir que existe um material depositado sobre a superfície do papel. Ele é menos perceptível na cor. E dessa vez também menos perceptível na Daniel Smith, não sei porquê, outra vez que eu estava verificando, estava um pouquinho diferente. Mas entre Core e Daniel Smith, o sensorial, depois, no final, após a pintura, agora se demonstrou bem parecido.